Olá, estamos iniciando mais um programa Ecologia e Meio Ambiente, numa produção da Agenda 21 local e também em parceria com a Câmara Municipal de Vereadores e também a TV Câmara. E a partir de agora a gente vai falar um pouquinho sobre os impactos dos agrotóxicos na qualidade da saúde e também do meio ambiente. Conosco, a coordenadora do Conselho Municipal de Saúde, a Leonilde Zamuner. Bem-vinda, Leonilde. Obrigada. Também conosco a enfermeira e doutora em farmácia bioquímica, Amara Cagliari. Bem-vinda, Amara. Obrigada. Vamos falar um pouquinho, então, sobre essa questão, da saúde, do meio ambiente e o impacto que o agrotóxico também causa, tanto na qualidade de saúde e também do meio ambiente. Mas vamos iniciar falando sobre saúde, porque temos a 14ª Conferência Municipal de Saúde, né? Sim, dia 24 e 25 de março. E o que antecede a conferência mesmo dita, a gente tem as pré-conferências nos CAIs e também as pré-conferências temáticas que a gente já está fazendo. Já realizamos duas, uma com o povo indígena aqui do local aqui não lembro o nome, né, mas aqui próximo dentro da cidade, e também com os trabalhadores rurais, no Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Muito boa a participação, o pessoal levanta muitas questões, muitas dificuldades que eles encontram e o que eles entendem por saúde. Então, importante as pré-conferências para já trabalhar, levar esses temas discutidos para ter esse entendimento, não é? Sim. O que a gente está fazendo, como a gente está procedendo dentro dessas pré-conferências? A gente faz uma pergunta bem básica e que todos nós conhecemos. Você vai no médico porque você tem uma dor. Agora você vai me dizer, é o médico que vai te dizer onde é que está com a dor ou é você que vai dizer pro médico? E isso faz com que as pessoas que estão aí comecem a fazer uma reflexão em cima disso. Não, mas tem que ser eu que diga onde me dói. Porque o médico pode dizer que dói a minha cabeça, mas a minha dor mesmo que eu sinto é lá no pé. Então, assim, a gente faz essa provocação porque a gente sente a falta de muitos recursos para a saúde. A nossa saúde deu, assim, uma redução muito séria, a falta de consulta, de exames, e que a conferência não vai tratar só disso. A conferência ela é mais ampla, ela busca outros sistemas aí que a gente precisa discutir. Por exemplo, a saúde, o que eu entendo, e eu acho que a Mara também entende nisso, que saúde não é só o ambulatório, a unidade de saúde, a consulta, o exame, a receitinha. É aquilo que acontece lá no seu território onde ela mora. E aí, falando sobre isso, a gente sabe que educação é saúde, transporte é saúde, meio ambiente é saúde, que é muito importante nós começar a discutir o meio ambiente, emprego, moradia, e aí tem várias finalidades que as pessoas acham assim que não é saúde, mas se a pessoa reflete na saúde da pessoa, porque ela não pode, por exemplo, o pós-Covid. Nós temos o pós-Covid em relação às pessoas assim, não, mas não é só a dor, a sequela no corpo físico da pessoa, mas é aquilo que dentro da sociedade ou social, a perda do emprego, a casa onde tu morava, quer dizer, tu termina entrando numa depressão sem falar também naquela perda do familiar, a perda das coisas que a gente tinha e convivia com elas. E de repente... Houve padrão hoje, né? A gente teve que reaprender para começar a tratar a pandemia, né? A doença. A doença. E agora a gente tem que começar a tratar o pós-Covid, né? Trabalhar o pós-Covid. E isso tem que vir para a conferência ser discutido. Porque é um tema muito novo, mas que ele está trazendo sequelas na sociedade em si. Não só na pessoa, mas no tudo que é em torno, que gira ao nosso redor. Então, a saúde é muito importante, a participação da nossa população, para dizer aonde dói
e aonde nós temos que investir o dinheiro da saúde. Certo. Mara, vamos falar um pouquinho então das pré-conferências, e uma delas, que é bem importante, né? Que é a pré-conferência em saúde com o tema meio ambiente. Isso. Bom, nós estamos organizando e pensamos que, a partir da nossa realidade hoje, que nos últimos anos, o que a gente viu? Um desmonte das políticas públicas, e não se pode falar em saúde sem falar em ambiente, sem falar em alimentação, sem falar de toda a questão que envolve a vida das pessoas, né? E o que a gente vê? Que hoje nós não temos qualidade de vida. Não importa se seja de uma classe social mais alta ou mais baixa, porque as doenças, elas acometem não só as pessoas de menor condição social, de menos poder aquisitivo, mais vulneráveis, mas principalmente nós vemos todos, e falando da Covid, a Covid também, não importa, atacou a todos, atingiu. E o que nós vemos? A questão ambiental, os agrotóxicos. Só nos últimos 4 anos nós tivemos mais de 2.000 ingredientes ativos liberados para comercialização no Brasil. A gente teve uma flexibilização do uso dos agrotóxicos, né? Que estamos indo na contramão, na verdade, de tudo que, principalmente, né, da saúde, do meio ambiente, de uma sociedade, né, que é sustentável, né? Toda essa situação agora, a gente volta a fazer essa discussão, não é? E essa discussão parece, sim, que durante esse período as pessoas não discutiam mais. E aí o que a gente vê? Desses agrotóxicos, a maioria, porque é um engodo. Na verdade, o que passou pela Câmara dos Deputados e agora está no Senado, o PL do veneno, que a qualquer momento pode entrar na pauta. E é essa a nossa preocupação. O que acontece? Esses venenos são antigos, são venenos banidos, são lixo na comunidade, na União Europeia e também até na China. Então, nos países de origem, pode ser de outros países também, nos Estados Unidos, embora a legislação não seja tão boa quanto a que nós tínhamos aqui. E esses venenos, eles causam todo tipo de problemas de saúde. E se tu me perguntares quais são os tipos de problemas, de doenças que os agrotóxicos causam, eu hoje estou invertendo a questão. Quais doenças os agrotóxicos não causam à população? Porque é algo assim terrível. Só agora, dia 13 de fevereiro, neste governo, foram aprovados 42 ingredientes ativos. E desses, 24 são proibidos na União Europeia. Então, tu vês assim... Países desenvolvidos não querem. E agora, essa semana, eu acho que foi segunda, a União Europeia não vai mais importar insumos ou mesmo as commodities, os grãos, né, que tiverem resíduos desses agrotóxicos. Então, é uma incoerência muito grande. Isso precisa ser discutido, porque é uma questão de saúde, é uma questão de segurança alimentar, e aqui na Câmara a gente tem a frente do combate à fome, que justamente discute essas questões também, né? A gente está com uma insegurança alimentar muito grande, né? Causada por N motivos, mas também a gente falava da pandemia, as pessoas tiveram, né, questões passaram necessidade, né? E vem ainda neste processo, porque, né, a gente demora para que se consiga reverter essa situação. Então a gente retorna falando sobre isso, não é? A saúde se torna, o ambiente também está doente, a terra está doente. Na verdade, a doença é a consequência do ambiente onde nós vivemos, né? E hoje nós temos no Brasil mais de 30 milhões de brasileiros que têm insegurança alimentar. Levantam de manhã, não têm o que comer e não sabem se vão se alimentar naquele dia, nos próximos dias.
E isso tem que ser mudado imediatamente, e por isso que nós estamos na organização, no grupo de trabalho, porque a gente vê a importância de a gente discutir com a comunidade, com a sociedade, com todos os pares, com todas as pessoas, as questões que envolvem o dia a dia dessas comunidades. Por quê? Porque elas vão dizer o que elas precisam, como a Leonilde mencionou. Elas vão dizer quais são as necessidades, porque não adianta nós termos hoje um governo progressista se nós não nos mobilizarmos o que nós queremos, quais são as necessidades. O que nós queremos e o que nós não queremos, não é? Exatamente. E aí nós somos um dos maiores produtores agrícolas, né? E também um dos maiores consumidores de pesticida. Então, Maior do mundo. Coerente, não é? E nós temos um título bem sugestivo, porque a gente mudou ele para na nossa cidade. Mas se tu for discutir, ele dá o mesmo resultado que veio do nacional. É o Brasil que nós temos e o Brasil que nós queremos. E o SUS que nós temos e o SUS que nós queremos. Quer dizer, nós estamos mudando isso pelo desmonte que nós tivemos, que a Mara fala, nesses 4 a 6 anos anteriores, e que hoje tem que ser reconstruído. E buscar a saúde que nós tínhamos lá aos 15, 20 anos atrás. O SUS é maravilhoso. E o SUS ele é integral, é universal. E a gente vê aí o desmonte do SUS, as pessoas morrendo em fila, e aquilo que eu digo, a nossa sociedade está doente. Está doente porque nós respiramos o veneno que eles pulverizam, nós tomamos as águas que é contaminada pelo agrotóxico, os alimentos que nós nos alimentamos. Por isso que a gente não quer banir os agrotóxicos. Porque, para mim, eu disse um dia numa reunião que nós precisamos fazer, que o governo federal faça tire todos, não deixe um, mas alguns precisam, mas e tem que ser feito alguma coisa. Nós tínhamos a melhor legislação do mundo. E eu me lembro isso lá anterior ao SUS ainda, quando eu era estudante. Nós tínhamos uma legislação que foi copiada aqui no Rio Grande do Sul pelos outros estados da federação. E o mundo admirava, porque o Brasil tinha uma preocupação. Hoje, o que a gente vê? As agências regulatórias, como a Anvisa, nesse governo, tiveram amarradas, com as mãos atadas, porque subestimaram as avaliações de agrotóxicos. Você imagina 4 produtos, se fizer a conta, por dia sendo aprovado. Não há equipe técnica que dê conta das análises. Não, a Anvisa só faz análise desses produtos. Então, é uma coisa incrível. Bom, voltando a falar das doenças, existem vários estudos hoje que comprovam a correlação entre os agrotóxicos e a síndrome do espectro autista. Mas nós vamos falar disso no próximo bloco. Você que está em casa, segura aí que a gente já retorna. A gente vai a um breve intervalinho, já retornamos. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Retornamos com Ecologia e Meio Ambiente e estamos falando
sobre os impactos dos agrotóxicos na qualidade de saúde e do meio ambiente. E, claro, estamos também falando sobre a Conferência Municipal de Saúde, que vai acontecer dos dias 24 e 25 de março aqui em Passo Fundo. A gente estava falando sobre a questão dos agrotóxicos e a saúde, não é? Você falava que os agrotóxicos, através de pesquisas, várias pesquisas, a gente tem, né, várias institutos que realizam essas pesquisas em parceria com universidades, com vários estudiosos, pesquisadores, enfim. E aí você falava do autismo, né, dessa relação do autismo com o agrotóxico. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Olha, tem vários estudos nos últimos anos apontando isso. Por exemplo, o estudo na Califórnia levantou que a contaminação da gestante, principalmente no segundo e terceiro trimestres da gravidez, que elas se expuseram ao glifosato, que é um herbicida utilizado em todas as lavouras aqui. Aí o glifosato foi responsável pelo aparecimento de 27% dos casos de autismo lá nessa região. Aqui no Brasil tem outros estudos também apontando a correlação entre os piretroides, que são as piretrinas sintéticas utilizadas nas lavouras e que acabam contaminando gestantes também e que causaram esse tipo de doença. E o que a gente pensa sobre isso? A gestação é um período que ocorrem muitas modificações e principalmente após a implantação, o que ocorre? Toda a formação do tubo neural, do sistema nervoso e de vários sistemas do organismo, vários órgãos. E o que acontece? Se for no primeiro trimestre, pode causar má formação, anomalias congênitas, né? E que muitas vezes elas são incompatíveis com a vida e acaba morrendo a criança, o recém-nascido, ou até intraútero. E hoje a gente vê que tem muito mais estudos. Eu tenho um estudo que eu fiz, que foi pioneiro, com a correlação de agrotóxicos, aqui em Passo Fundo, no Hospital São Vicente, nos anos de 1983 a 1986. E justamente apontou que essas malformações não eram só de mães que eram boias frias, trabalhavam na agricultura, mas também de mães que lavavam as roupas dos peões, do marido, e isso causou malformação, a contaminação. E, com frequência, grava, né? E mais do que isso, o contato até pela pele, por todas as vias, né? Além disso, hoje também tem a deriva, né? É aplicado o agrotóxico, o GPS, mas o vento atinge 200 quilômetros. Então, quer dizer, se é uma cidade pequena, não importa se tu não é trabalhadora rural, se tu mora na cidade, pode ser está, né? Suscetível. Isso. Além disso, também os consumidores que consomem água e alimentos contaminados. Mas voltando a falar das doenças, dependendo do período da gestação, vai haver efeitos graves e que vão alterar o desenvolvimento. E muitas vezes essas crianças nascem e não é feita essa correlação, porque não são defeitos físicos, são estruturais, são efeitos bioquímicos que vai aparecer, por exemplo, quando a criança for alfabetizada. Antigamente diziam, esse menino é burro, ele não entende, mas ele não é que ele não tinha compreensão porque ele não estudava ou não queria. Ele tem problema neurológico. Que tem que ser tratado. Tem que ser tratado. E aí a gente volta lá pro SUS, né? Porque aí se o meu filho tem problema, a gente tem essa rede para dar esse apoio, não é? Com certeza, né? Por isso que a gente fala que o SUS ele é integral, ele é universal. E aí a equidade, a igualdade entre os pacientes, as pessoas.
Porque se a gente for falar do SUS, as pessoas dizem, mas o SUS, ele não cobre tudo. Ele cobre, sim. Se a gente for analisar, o SUS está onde? Está nos mercados, está nos bares, Vacinas. nas vacinas. Que tem gente que diz, eu não uso o SUS, eu tenho plano de saúde. Como não uso o Mas SUS? ele usa água, ele usa o salão de beleza, Tudo é fiscalizado pelo SUS. o saneamento básico, É. é tudo SUS. Se forem, não tem nada que não seja. E não dizer que lá, vamos supor, mas eu tenho um plano muito bom, mas eu tenho dinheiro, eu não preciso disso. Desde o presidente da República usa vacina, ele usa o mercado, ele usa o SUS, e aonde ele for, a água que ele bebe. Quer dizer, todo o SUS está em todo lugar. E sem falar que o SUS cobre muito mais do que um plano, porque o SUS ele consegue tratar 200 milhões de pessoas, enquanto o privado ele trata 50 mil pessoas. Quer dizer, a diferença que tu tem entre o tratamento do SUS. Porque hoje, com toda a conjuntura que nós vivemos, hoje o SUS ele trouxe muito mais usuários para dentro do SUS. Pessoas que perderam seus empregos, pessoas que perderam suas... Então, não tem condições de manter um plano de saúde, ele vem para dentro no cartão do SUS. Mas ele já usava o SUS lá fora. Então, essas coisas que nós precisamos entender do SUS. Mas o SUS para mim não é bom. Como não é bom? E isso nós precisamos discutir com a sociedade. E eu acredito que também é um mito, né, em relação ao SUS. Sim. A gente tem essa cultura, né? O SUS não é bom, o SUS é só para quem necessita, para quem não pode pagar. E é o que você acaba de dizer, não é, Leonilde? O SUS a gente usa diariamente em várias outras situações que as pessoas vão se apertar. Tu abrir a torneira da tua pia, ou tu for tomar um banho, tu tá usando o SUS. É o dinheiro do SUS que controla a água, que dá uma qualidade para a água ser tomada. Mas eu pego água do poço artesiano lá. Mas quem prevê tudo que vem em torno daquele poço artesiano para não ter poluição dentro da água? Quer dizer, as fontes estão sendo poluídas. E a gente sabe que hoje o SUS é um dos melhores sistemas, porque tem gente que pensa que é plano. Não é plano. Não, é o melhor sistema de saúde do mundo. E ele mostra, muitos países copiam o SUS do Brasil. Mas, infelizmente, no último governo houve um desmonte da ciência e tecnologia, da educação, de vários Investimentos, não é? Nesses setores, nessas áreas. Isso. Mas de pesquisa também. Porque é importante. Assim, a ciência e tecnologia toma conta disso. Chegou no final do ano, muitos residentes, a residência multiprofissional, não é só da medicina, não tinham pagos os seus salários. Então, isso é um absurdo. As bolsas de pesquisa que é governamental reduzidos. Exatamente. E agora o governo já corrigiu isso. Teve um aumento que não tinha aumento há 5, 6 anos. Então, um absurdo. Mas eu queria falar das doenças ainda. Muitas pessoas não entendem por que estão com problema de tireoide, com problema de infertilidade. Muitos dos problemas que nós estamos vendo hoje são os desreguladores endócrinos. Esses agrotóxicos, o que eles fazem? Eles entram para dentro, como são biocidas, eles podem alterar, causar toxicidade em todos os sistemas, em todos os seres vivos, não é só a espécie humana. Aí o que acontece? Eles mimetizam a ação dos nossos hormônios internos, que o organismo produz. E entram nesses espaços que deveriam ser dos hormônios e alterando as funções do organismo. Então, nós vemos uma série de problemas que estão ocorrendo e que agora estão sendo feitas as correlações, estudos para mostrar isso e tentar reverter. De que forma? Proteção.
E o que a gente vê no Brasil? Nós vemos, assim, uma despreocupação com o agrotóxico. Assim como nós vimos na pandemia, o descaso com a máscara, com a proteção. E a mesma coisa, eu não falo dos agricultores só. Eu falo dos consumidores que são tão responsáveis quanto. Porque tem gente que diz, mas eu não preciso do SUS, eu tenho dinheiro, eu vou... Mas os agrotóxicos estão no meio, na água, na terra contaminada, por todo o ambiente. E mesmo que tu compres um alimento puro, limpo, livre de agrotóxicos, o que acontece? São mais raros e não tem tudo o ano inteiro, essa produção. E sem falar que a gente também paga um valor a mais em função dessa tecnologia. 15% a 30% a mais, né? Para encerrar aqui, eu quero, então, falar mais um pouquinho sobre a 14ª Conferência Municipal de Saúde, então, que acontece nos dias 24 e 25 de março. Qual é o local, quem pode participar e também um pouquinho sobre as pré-conferências que já estão ocorrendo. Sim, Márcia, nós estamos aí com o dia 24, que é a abertura às 18 horas, na faculdade da UVF, em frente ao Hospital São Vicente. Na Faculdade de Medicina. Credenciamento, a gente está recebendo o pessoal, toda a população pode participar e deve participar para opinar o que é saúde, por que nós estamos discutindo. Nós estamos vendo Passo Fundo a situação da saúde, então está muito difícil, a gente tem que melhorar muito, não só em Passo Fundo, mas como é a nossa cidade, a gente fala da nossa cidade, mas também no estado e no nacional. Mas aí nós temos no dia 25, que aí tem o dia todo com painelistas, que começa no dia 24, com dois, que é o presidente do Conselho Nacional, o Fernando Pigato, que está vindo para Passo Fundo para estar acompanhando a conferência e também está fazendo uma fala sobre o SUS, sobre todo. A fala dele é o Brasil, o que nós temos no Brasil, o que queremos do Brasil, a melhora. Aí nós temos o presidente do Conselho Estadual, que é o Cláudio Agostinho, que ele vem trabalhando a importância da população participar das conferências, que é o controle social. É nós que, se nós elegemos, nós temos o dever também de cobrar. E aí nós estamos também no dia 25 com uma fala do médico, que a gente ainda não está com o painelista confirmado, mas a gente está buscando isso. E a gente está aí com a organização das redes de atenção à saúde. Que isso não é só que o município ele tem a responsabilidade das unidades. E aí nós queremos discutir também os nossos hospitais. A rede, porque aí não é só a rede de pós-atenção primária, que o paciente precisa de um atendimento de média ou alta complexidade, ele precisa ir para um dos nossos hospitais. Então, tem que se cuidar. Uma das coisas que nós temos aí, eu gostaria, se fosse possível aqui, eu tenho a lista das nossas pré-conferências que a gente já tem agendado. Tem muitas outras que a gente está vendo aí que também dá. Por exemplo, nós temos a pré-conferência, já foi realizada, dos trabalhadores rurais. Foi o dia 14. Ontem aconteceu do pessoal da aldeia indígena aqui próximo dentro da cidade. E aí nós estamos aguardando o CAIS aí, porque ainda não nos deu o dia. O CAIS Vila Luísa, o dia 1º, às 16 horas. Alô, pessoal que mora na Vila Luísa, participem. Záquia vai ser sexta agora, dia 3, às 13h30. Então, pessoal da Záquia, vamos lá. Saúde mental, dia 7/3, às 13h30, aqui na Câmara de Vereadores. Bastante interessante esse debate também. E aí nós temos aí o pessoal da aldeia da Infrica, que a gente está aguardando. O dia 10, às 14 horas, Saúde da Mulher. Ontem nós importante também. Aí o Cais Boqueirão nós temos às 17 horas, do dia 10/3, participação de toda a população, importante isso. Fragumene, vai ser o Cais Fragumene, que é ali na São Cristóvão,
dia 11 às 10 da manhã, que é um sábado. Então, povo, vamos para lá, né? A ocupação Vista Alegre é o dia 11 às 15h30, o pessoal das ocupações. E nós temos também uma bela de uma pré-conferência, que é o Meio Ambiente e Saúde, que vai acontecer aqui na Câmara de Vereadores, plenarinho, 17. dia 17 às 15 horas, para a gente participar. E a gente está aguardando aí outras, por exemplo, a saúde do trabalhador, que a gente sabe que são aqueles de linha de frente, que tem que estar, é muito importante. E aí tem no link, tem na página da Prefeitura, tem o link, a 14ª conferência, clica aí, tu entra, tu faz toda a programação. toda a programação e também as se inscrever. Isso é a nossa programação. Ok, muito obrigada. Você que tem interesse, então, pode entrar lá no site da Prefeitura e clica no link da 14ª Conferência Municipal de Saúde, que lá você vai receber também todas as informações. Quero agradecer, então, a você que esteve conosco até agora, também a Leonilde, nossa convidada, e também a Mara. Obrigada pela oportunidade. A gente vai ficando por aqui. Até o nosso próximo programa.